Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre a acentuação gráfica das palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Esse conteúdo se encontra lá no suplemento de língua portuguesa, nas páginas 19 e 20. Você sabe por qual motivo acentuamos graficamente algumas palavras? Porque algumas são acentuadas e outras não. Primeiro, a gente tem que saber que acento tônico, acento gráfico que indica a tonicidade, são os acentos circunflexo e o acento agudo. Então, esse é o acento circunflexo e esse é o acento agudo. Para que eles servem, gente? Tá? Eles vão servir para quê? Então, o acento gráfico é um sinal que ele vai auxiliar a gente na hora da escrita, na hora da pronúncia das palavras, tá? E para ele ser colocado numa determinada palavra, ele tem regras, né? Tem regras que vão dizer para a gente quais as palavras que podem ser acentuadas e quais as que não podem, tá? As regras de acentuação, elas são fixadas pela gramática e visam, entre outras orientações, informar ao leitor a posição da sílaba tônica, ou seja, da sílaba mais forte de algumas palavras, cuja pronúncia pode gerar dúvidas na leitura. Então, aí o acento vai auxiliar a gente a pronunciar corretamente determinadas palavras. Então, para que a gente possa compreender um pouquinho das regras de acentuação gráfica, é importante você saber a classificação das palavras quanto à sílaba tônica, tá? Saber que a sílaba tônica é aquela sílaba mais forte de uma palavra, aquela que vai se destacar mais do que as outras. Se a última sílaba for tônica, ela vai ser chamada de oxítona, condor, ruim, vatapá, ipê. Última sílaba é tônica? Sim, então ela será chamada de oxítona. Se a penúltima sílaba for tônica, a segunda de trás para frente, né? A penúltima, ela será chamada de paroxítona. Aí nós temos tax, o tá é a penúltima sílaba. É acentuado por quê? Porque é uma paroxítona, né? E aí, alto, alto, a penúltima sílaba é tônica. Então, a gente tem uma paroxítona. As proparoxítonas são aquelas que a antepenúltima sílaba tônica, né? A palavra tem a antepenúltima sílaba tônica. Médico, úmido, lâmpada. Então, a gente tem aí, para que uma palavra ela seja proparoxítona, ela tem que ter no mínimo aí 3 sílabas, tem que ser no mínimo trissílaba, né? Já que a terceira sílaba, de trás para frente, a antepenúltima sílaba, vai ser tônica. Aí nós temos exemplo, médico, úmido, lâmpada. E aí uma observação, tá, gente? Se houver acento agudo ou circunflexo na vogal, aí estará a sílaba tônica. A sílaba tônica sempre estará nas 3 últimas sílabas, tá? Essa contagem de última, penúltima e antepenúltima vem da direita para a esquerda, tá? A primeira regrinha que nós vamos ver aqui de acentuação gráfica é das palavras proparoxítonas, aquelas onde a antepenúltima sílaba é tônica. Qual é a regrinha de acentuação delas? Todas são acentuadas, todas elas recebem acento gráfico. Mágico, matemática, gráfico, observe aqui que a terceira sílaba de trás para frente é tônica. A antepenúltima, então, elas serão acentuadas, né? Paroxítonas, todas são acentuadas. As palavras oxítonas são aquelas que a última sílaba é tônica. Nem todas as palavras oxítonas são acentuadas. Tem uma regra que diz pra gente quais são as palavras oxítonas que podem ser acentuadas. Então, aí, as oxítonas terminadas em A, E, O, em e em, seguidas ou não de S, elas são acentuadas. Pará, café, carijó, armazém, parabéns. Observe que todas essas palavras possuem a última sílaba tônica e todas elas terminam aí em A, E, O, em e ens. Então, elas são acentuadas. As oxítonas terminadas em ditongo, el, oi e eis, também recebem acento gráfico. Chapéu, herói, fiéis, são oxítonos terminados em ditongo,
recebem acento gráfico. E aí nós vamos ter as paroxítonas, que são aquelas palavras onde a penúltima sílaba é tônica, tá? Será que todas as paroxítonas são acentuadas? Não, tá, gente? Nem todas as palavras paroxítonas são acentuadas. Só serão acentuadas as paroxítonas terminadas em L, como no caso amável, fácil, útil, são acentuadas porque terminam em L e são paroxítonas. As terminadas em R, caráter, câncer, são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em R. Hífen, próton, são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em N. Observação: quando grafadas no plural, essas palavras não recebem acento, tá? Pólens, hífens, elas perdem um acento quando vão para o plural. As paroxítonas terminadas em X, látex, tórax, são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em X. Fósseps, bíceps são acentuados porque são paroxítonas terminadas em PS. Imã, órfãos, são acentuadas, né? Porque terminam em am. Órgão, bênção, são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em am. E o seu plural. Fórum, álbum, são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em e no seu plural também recebem acento. Elétron, nêutron, são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em on, ok? As paroxítonas terminadas em i, como no caso de táxi e júri, também são acentuadas. As paroxítonas terminadas em u e os seus plurais, Vênus, ônus, também são acentuadas. As paroxítonas terminadas em ei, pônei, jockey, né, que é um ditongo, também são acentuadas. As paroxítonas terminadas em ditongo oral, ia, i, ua, oa, são acentuadas, seguidas ou não de S, como a gente tem aqui no exemplo história. História é acentuada porque é paroxítona terminada em ditongo. Série, água, mágoa são acentuados porque são paroxítonas terminadas em ditongo, tá? E o que é o ditongo? Quando eu tenho uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, tá? O I e o U são semivogais quando eles têm um som mais fraco e eles estão junto de uma vogal. Geralmente a vogal O, E e A. Quando eles estão junto dessas vogais, em determinadas palavras, eles podem ter um som mais fraco, tá? E aí eles se juntam com a vogal e formam um ditongo. Observe na palavra história. História, você abre a boca 3 vezes, então você pronuncia 3 sílabas. Você vê que no ditongo, as vogais estão juntas, formando um único som. Formando uma única sílaba. Tá, gente? E aí nós vamos para algumas questões, tá? Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados por serem oxítonos. Será que a letra A, a letra B, a letra C ou a letra D? Valendo aí 1 milhão. Quem respondeu que a letra A acertou, né? A letra A é a alternativa correta. Observe aqui que todas essas palavras são oxítonas, tá? Porque a última sílaba delas são tônicas. Próxima questão. Identifique a alternativa onde todas as palavras seguem a mesma regra de acentuação. Será que a letra A, a letra B, a letra C ou a letra D? Pense aí. Pense junto comigo. Qual é a alternativa onde as palavras seguem a mesma regra de acentuação? Para quem respondeu aí que a letra B está corretíssimo. Lâmpada, mágico, tóxico e câmera. São proparoxítonas. Todas são acentuadas pela mesma regra, porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Justifique o acento gráfico das palavras abaixo. Olha aí. Tática, ótica e Líbano são acentuadas porque, gente, todas são proparoxítonas e todas são acentuadas.
será, você, acarajé. São oxítonas terminadas em A e E. Então, são acentuadas. Mágoa, tênue, óleo são paroxítonas terminadas em ditongo. E paroxítonas terminadas em ditongo recebem acento gráfico. Assinale a alternativa correta com base na regra gramatical de acentuação da palavra obstáculos. Então, nós temos aí 4 alternativas. A alternativa correta, gente, é qual? Muito bem. A letra A. Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas sem exceção, tá? Obstáculos é uma palavra proparoxítona. Olha aqui a terceira sílaba de trás para frente é tônica. Então, é uma proparoxítona e a regra diz que todas são acentuadas. Então, gente, a atividade de hoje está lá no suplemento de língua portuguesa, nas páginas 19 e 20, a primeira e a segunda questão, tá, gente? Envie pelo sistema ou pelo e-mail. Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima aula.